Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula. Nós vamos exemplificar agora o processo de abertura de uma empresa, tá bom? Então, o cliente ele te procura, ele vai te ligar, ele vai se inscrever no site, algo parecido, e aí você vai ter o seu primeiro contato com o cliente. Você tem que ter em mente que você precisa, nesse primeiro contato, já ter algumas definições de alguns dados para te ajudar a orientar ele. Ele não entende nada nesse momento, ele não sabe o que é regime de tributação, não sabe o que é natureza jurídica, enquadramento. Então você precisa, eu separei aqui alguns dados para vocês, montar um checklist para que ele te passe o seguinte: ele já pensou no nome da empresa dele? Nome de fantasia e o nome empresarial, a razão social. Lembrando que algumas naturezas jurídicas você pode escolher, outras não, o nome da empresa. Por exemplo, o MEI ele já vai usar o mesmo nome do empresário, então você nem tem o que escolher na razão social. Lembrando que razão social não é nome de fantasia. Nome de fantasia é aquele nome pelo qual a empresa vai ficar conhecida no mercado, tá bom? Então, se for uma empresa individual, vai ser o nome dele, só que pode ser abreviado. Vai abreviar o primeiro nome, ou o segundo, ou o terceiro. Não pode abreviar o último. Então, essas definições você já pode ajudá-lo, tá bom? Você tem que definir com ele as atividades da empresa, se ele vai ter só uma, a principal, ou se ele vai ter uma principal e várias secundárias. Você sabe que não tem limite de ter atividades, mas você tem que ter cuidado, porque se ele quiser ficar no simples, ele não pode escolher uma atividade que esteja fora do simples. Você vai ver nas aulas posteriores algumas listas de atividades que não podem entrar no simples, né? São vedadas. Você vai ter que analisar com ele a carga tributária. Você quer pagar muito imposto ou não? É lógico que ele vai dizer que não quer pagar muito imposto. Então eu orientaria ele a abrir um MEI. Mas dependendo do que ele planeje, e se ele quiser ter mais de um funcionário? E se ele quiser crédito bancário? O MEI não permite. Então são essas variações que você vai ter que passar, entendê-lo, para orientá-lo melhor, tá bom? Também é recomendável que você confira o endereço onde ele deseja abrir essa empresa. O senhor já escolheu um ponto? Já sim. O senhor já verificou o endereço, se na prefeitura, se na Cefaz está tudo ok? Aqui no nosso estado, a Cefaz não permite abrir uma empresa se lá ainda tiver a inscrição de uma outra empresa antiga. Acontece que em alguns locais, uma empresa abre, elas quebram ou fecham, mas não deram baixa na junta, não deram baixa na receita, e isso é impedimento em alguns municípios. Tem município que mesmo que você escolher um endereço, aquela atividade o município não vai liberar, entendido? Então é interessante que faça essa verificação antecipadamente. Basta fazer uma ligação e pergunta: olha, esse endereço aqui está liberado, está disponível, tá bom? Também é interessante que se tenha o contrato de aluguel depois de conferir esse endereço. Já aconteceu aqui com a nossa equipe de a pessoa já ter fechado o contrato, quando todo esse processo passou pela junta, Receita, Cefaz, chegou na Cefaz, a Cefaz obstruiu o processo. Não, aqui nesse endereço não pode ter atividade. Essa atividade não pode exercer aqui, ou tipo, ainda tem uma empresa aqui que não foi dado baixo, você vai ter que aguardar. Então, para evitar essa surpresa, é interessante conferir antes. Esses são os dados empresariais que você precisa ter em mente. Já para fazer aquelas perguntas iniciais. E o capital social? O senhor quer abrir com quanto? Quanto você tem para investir na sua empresa? 10 mil, 20 mil, 30 mil? Lembrando que em alguns estados é possível, existe a possibilidade do fisco, da Cefaz, pedir a comprovação. Se você disser que uma empresa está sendo aberta com 100 mil de capital, o estado ele pode pedir a comprovação. Mande o extrato bancário do sócio para a gente ver se tinha esses 100 mil. Tá? O patrimônio. E assim sucessivamente. Para os dados pessoais, nós temos essas informações. Hoje, a maioria das juntas comerciais, os cartórios das empresas, são digitais. O processo é todo digital. E para isso, não é mais assinado na mão, na caneta. Então, é necessário ter o certificado digital do CPF, tá bom? Do sócio. Johnny, quer dizer que se eu for abrir uma sociedade, vai ser um certificado para cada sócio? Vai. Johnny, se for 10 sócios, 10 certificados digital. Johnny, e quer dizer que ele depois vai ter que ter um certificado do CPF e um do CNPJ? Vai. E aí eu vou agora parafrasear um colega meu. Se essa pessoa não puder gastar R$ 300 certificado, o que é que ela quer abrir uma empresa? Tá bom? Alguns locais também pedem a foto digitalizada, né, da CNH ou RG. CNH é a habilitação. E você tem que conferir se a habilitação não está vencida, verificar a validade. RG também é interessante verificar o mais recente, porque durante a vida algumas pessoas perdem
elas emitem um novo RG e aí no sistema fica aquele novo válido e às vezes ela te apresenta o RG antigo depois que encontrou, tá bom? Então é interessante você já coletar essas informações durante a reunião com o cliente. Eu vou te mostrar agora o fluxo da abertura. Por exemplo, você já passou pela etapa da reunião com o cliente. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui na reunião com o cliente. O processo, depois que você coleta os dados com o cliente, ele tem que ir para a junta. Da junta, Receita Federal. Sempre vai ser esse fluxo, sempre. Da Receita Federal, Cefaz ou município, tá bom? Dependendo se vai ser venda ou se vai ser serviço. Esse fluxo, gente, é o mesmo, não importa se vai ser uma abertura, uma alteração ou baixa de empresa. Sempre vai ser aqui, sempre o cliente te solicita, passa pela junta, depois para a Receita, depois para a Cefaz e depois para o município. Nesse caso aqui, nós temos aqui em cima, eu quero que você entenda essa diferença. Aqui em cima, o fluxo da abertura e da alteração é o mesmo, o que muda é só durante uma baixa, tá bom? Durante a baixa, nós temos um fluxo reto. Aqui na abertura e na alteração, nós temos esse fluxo que eu vou te explicar agora. Primeiro de tudo, o processo na junta, ele começa com a viabilidade. Não esqueça esse nome. O que é viabilidade, Johnny? Viabilidade é um processo onde você faz uma consulta prévia. Nesse momento, você vai verificar se o nome da empresa está liberado. Você vai ver, o governo vai verificar, o fisco, né? A Cefaz, a prefeitura irão verificar também se aquele endereço está liberado, se é permitido, tá bom? E isso, por que eu estou falando isso, gente? Há uma lei que ela determina a simplificação dessa abertura, né? E nós já estamos caminhando para isso. Então, tudo isso, a proposta é que seja sincronizado. Quando você fizer uma abertura, os 3 órgãos, junta, Receita, Cefaz ou Prefeitura, dá 4, né? Eles já verificam o processo todos de uma vez só. E cada um diga, olha, aqui está ok, e um processo só já sai todo registrado. Antigamente, a gente tinha que preparar um documento para a junta, um documento para a Receita Federal, um documento para a Cefaz, outro lote de documentos para o município. Eram vários lotes com os mesmos documentos. Hoje já está sendo tudo sincronizado, simplificado. Então, se porventura esses entes federativos do seu estado e do seu município já estiver dentro da rede SIM, que nós chamamos, a rede simplificada, você não vai ter tanto trabalho. Basta preencher tudo aqui na viabilidade e praticamente todo o processo será concluído automaticamente. Agora, dependendo se seu estado ainda não está dentro da rede SIM, se seu município também não, você vai ter que ir de um por um levando a documentação. Olha, eu abri na Receita Federal, está aqui o CNPJ, mais ou menos isso. Então vamos lá. Primeiro passo. Na junta você faz a viabilidade, que é uma consulta prévia para ver se aquele nome está liberado. Você vai preencher o endereço, vai preencher o capital, vai preencher as atividades. Depois que a junta aprova a viabilidade, isso você vai verificar no estágio. Depois que a junta aprova a viabilidade, aí você já vai para o sistema da Receita Federal. Tá vendo a seta? No sistema da Receita Federal, você vai usar aqueles dados para tirar o CNPJ. Então, viabilidade, CNPJ. É o documento básico de entrada do CNPJ, conhecido no meio contábil como DBE. Tá? Depois que esse CNPJ é enviado, você dá a entrada no CNPJ, aí você volta para a junta para você concluir ou requerimento de empresário, se for empresa individual, empresário, requerimento de empresário. Se for qualquer forma de sociedade, aí não vai ser o requerimento de empresário, vai ser o contrato social. Se for sociedade unipessoal limitada, se for sociedade limitada, se for sociedade anônima ou EIRELI, sempre vai ter o contrato social. Então, esse é o documento que nós chamamos de documento constitutivo, documento de constituição. Não importa se vai ser requerimento de empresário, eles são equivalentes. Se for individual, a constituição vai ser o requerimento de empresário. Se for sociedades, o documento de constituição será contrato social. Então, começamos na viabilidade, Receita Federal, concluímos aqui o requerimento de empresário ou contrato social, e aí de lá você vai ver uma seta esticada, onde esse processo ele vai, se esses entes federativos estiver em sincronia dentro da rede SIM, todas essas informações já serão repassadas diretamente para a Cefaz e será liberada automaticamente a inscrição estadual. Se a prefeitura também estiver dentro já desse ambiente do seu município,
também será liberada automaticamente a inscrição municipal. Estamos no processo de transição. Logo, logo, todo o país será assim. Você não precisará ir no município, não precisará ir na Cefaz, basta resolver tudo na junta. Por enquanto, se seu município ou estado ainda não for assim, você vai ter que procurar a Cefaz mais próxima do seu local, a prefeitura também da sua cidade, para dar entrada na inscrição estadual se for vendas ou na inscrição municipal se for serviço. Lembrando que no município ainda pede esses 3 documentos, ó, o alvará de funcionamento, certificado dos bombeiros e o certificado da vigilância sanitária se a empresa trabalhar com alimentos, com restaurante, por exemplo, é necessário que o município ele tenha esses cuidados, né? Na próxima aula, nós vamos tratar sobre a Lei de Liberdade Econômica, onde ela trata da dispensa de alvarás. Existem inúmeras atividades hoje que, depois dessa lei, estão desobrigadas de ter o alvará naquele momento, tá bom? O governo federal emitiu essa resolução, dispensando algumas atividades para facilitar o fluxo, porque existiam muitos municípios burocráticos que ficavam obstacularizando só de birra, praticamente. E o governo federal ele teve de intervir. Tá? Nós víamos muitos casos de microempreendedor. Estava com o quiosque na rua querendo trabalhar e a prefeitura ia lá e fechava o quiosque da pessoa. Então essa lei ajudou bastante nesse aspecto. Voltando para cá, o fluxo da abertura e alteração é isso que você viu. Johnny, eu não entendi. Volta aí 5 minutos. O fluxo da baixa ele é mais simplificado. Por quê? Porque ele não tem viabilidade. Você não precisa constar o nome, o endereço, se eu vou baixar a empresa. Na baixa, eu já faço logo o requerimento de empresário de baixa, ou já faz logo o contrato social de baixa, que nós chamamos de extrato, né? De extrato social. Então, passa pela junta, olha o fluxo. Eu estou aqui na junta, depois eu venho para a Receita para fazer o DBE de baixa do CNPJ, e, de novo, se seu município ou estado já for sincronizado com o sistema, a baixa será automática, tanto na Cefaz quanto no município. Se não, se seu município ainda não estiver dentro dessa rede, sim, nem a Cefaz da sua região, a Secretaria da Fazenda, né, a Cefaz, então essa baixa vai ser manual, você tem que entrar lá no site da Prefeitura ou no site da Cefaz e solicitar a baixa pelo portal. Johnny, se na minha região não tiver site, se eles não aceitarem pelo site, tem que ser lá na Secretaria Física, você vai ter que preparar a documentação física. Olha, Cefaz, olha, Prefeitura, eu já baixei na Receita e na Junta, tá aqui a documentação, baixa a empresa do cara. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso não. É isso, tá bom? Então, gente, esse é o fluxo de abertura e alteração, esse aqui de cima, e esse aqui é o de baixa. A única diferença é a viabilidade. A viabilidade é uma consulta prévia, tá bom? Então, gente, por enquanto é só. Te expliquei já todo o fluxo de abertura, alteração e baixa. Você que vai para o estágio, você que está dentro do treinamento, você vai agora acessar o portal para fazer a abertura da sua empresa, a alteração ou baixa, conforme a necessidade, conforme a demanda lá da agenda da aula, tá bom? Então, é o seguinte... O ideal é que você, sempre que assistir essas aulas, vá lá para o portal para fazer a prática, para colocar em prática o que nós estamos te ensinando. Tudo bem? Por enquanto ficamos por aqui. Te vejo na próxima aula.